Qual é o verdadeiro poder das comunidades? Prazer, meu nome é Jaque, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está super em alta e várias pessoas me perguntam, que é qual é o poder das comunidades. E olha, vamos lá, eu vou ser bem realista aqui nesse vídeo, porque as pessoas às vezes glamorizam muito as comunidades e participar de várias comunidades, isso, aquilo. Eu vou contar a minha história e o que eu enxergo em relação a isso e como você pode utilizar a comunidade a seu favor. Comunidades, eu acredito que é algo que existe há milhares e milhares de anos. São feitas de pessoas, né, que se reúnem com os mesmos desafios, com as mesmas dores e com os mesmos propósitos. E faz você chegar mais longe. Tão simples quanto. Então, para mim, o poder da comunidade é exatamente isso. Fazer com que você chegue mais longe do que você poderia chegar se fosse sozinho. E também é algo que eu sentia muita falta, confesso. Eu empreendo há mais de 12 anos sozinha. Foi um desafio muito grande começar a empreender. Agora é bonito, é legal, é divertido, é cool ser empresário, empreendedor. Mas na minha época, lá atrás, ninguém nem sabia o que era isso. E meus pais não são empresários, ninguém da minha família empreende. Eu fui a única empresária da família. E hoje eu entendo, né, que eu sou empresária, mas naquela época eu era maluca. Tudo bom? Eu era aquela amiga louca. Sabe aquela amiga, aquela prima? Ah, eu tenho uma prima que sabe fazer um logo. Ah, eu tenho uma prima, eu tenho uma amiga, eu tenho isso. Eu era essa pessoa. Mas passei por todo esse perrengue, passei sozinha. E quando eu descobri que tinham pessoas que passavam pelos mesmos desafios que eu, pelos mesmos perrengues que eu, e estavam dispostas a compartilhar comigo, sem nenhum ego ali, sem nada que mentisse, sabe? Cara, pra mim foi assim, um mar de rosas. E por isso que eu me apaixonei tanto em apoiar empresários, apoiar pessoas, apoiar comunidades, estar em esses ambientes onde fizesse que eu crescesse muito. Essa é a grande verdade. E eu comecei lá atrás, né, faz uns 4 anos que eu venho me movimentando em participar dessas comunidades. E como eu falei, muitas vezes as pessoas elas têm um olhar diferente que o meu em relação a comunidades, porque as pessoas enxergam como ROI. Ah, eu vou entrar naquela comunidade que tem 600 pessoas e eu vou vender pra todo mundo. Cara, você errou aí. Errou feio. Feio. Você já colocou toda a energia que você poderia gastar em relação a isso de uma forma ruim, sabe? Muitas pessoas falam sobre isso, que é você não ser interesseiro e sim interessante, mas pouquíssimas pessoas que eu conheço colocam isso em prática. Eu sou uma dessas pessoas que colocam muito isso em prática. Eu aprendi a fazer muito isso muito tempo antes de entrar em comunidades. Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. E o principal propósito, eu acredito que o principal valor da comunidade é isso. Você está disposto a ajudar pessoas e ser ajudado. Da mesma forma que você é ajudado, você precisa ajudar outras pessoas. E sem esperar nada em troca em relação a isso. Se acontecer um negócio, ótimo. Mas se não acontecer, ótimo também. Foi feito ali uma parceria, uma conexão. Então, quando eu encontro as pessoas e elas me perguntam, Jaque, vale a pena participar de uma comunidade? A minha primeira resposta é, eu faço valer a pena. Então, hoje, eu já tive muito ROI em grande parte das comunidades que eu faço parte, mas que ele ultrapassa a venda do meu produto e do meu serviço. Hoje, eu já consegui estar em ambientes, estar em lugares, estar com pessoas que eu jamais, nos meus melhores sonhos, imaginei. Por quê? Porque eu estava naquelas comunidades. Falo que hoje, o meu networking, assim, ele é absurdo, tá? Eu tenho 27 anos, a gente tá em 2025, eu sei que aqui no YouTube a gente tem que falar a data, né? Porque esse vídeo vai permanecer aí por muitos anos, mas a gente tá em 2025 e eu tenho 27 anos. Cara, hoje é absurdo as coisas que eu consigo fazer através do meu network. E às vezes eu mesma fico incrédula, fico, meu Deus, como eu cheguei nesta pessoa que talvez eu levaria muito tempo, dinheiro e nãos pra conseguir chegar lá. Mas principalmente porque eu não fui interesseira. Eu quis ajudar primeiro, ao invés de querer ganhar em cima daquilo. Algumas dicas que eu posso te trazer em relação a isso é, primeiro, aprender a usar a comunidade. Comunidade você precisa fazer parte. Não adianta você comprar uma comunidade, pagar muito caro, milhões de reais e não participar. É tão simples quanto, parece óbvio, né? Mas não. Muitas pessoas, elas pagam ali o acesso, né, essa comunidade e não usam essa comunidade. Aí eu fico louca, maluca. Eu falo, cara, você literalmente me dá esse dinheiro, porque você pega esse dinheiro e joga no chão. É literalmente, sabe? Porque o conceito comunidade é você participar daquilo. Então, quando você entende que para você ganhar frutos através dessa comunidade, você precisa primeiro participar dela ativamente. Se você não vai conseguir participar ativamente dessa comunidade, meu amigo, deixa eu te contar que é melhor você nem participar, porque você dinheiro jogado fora. Então, esse é o primeiro passo. Você entender primeiro, né, comunidades que tenham a ver com o seu propósito, que tenham a ver com a sua energia, que tenham a ver com o seu momento, e depois participar delas.
E assim, o que eu digo participar, não é só o participar e quando tiver encontro eu vou. Não, cara, você precisa participar. Quando as pessoas te perguntarem, você precisa ajudá-las. Quando você conseguir ter um tempo a mais ali, você precisa literalmente construir essas conexões. Eu lembro que um membro de uma comunidade que eu participo, eu sempre respondo, né? Uma comunidade bem grande, que eu já faço parte há muitos anos. E aí, ele me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu queria te parabenizar, te falar pra você que, assim, eu acho incrível como você ajuda os membros. E eu sei que isso é seu, é natural, mas, cara, toda vez que alguém te pergunta alguma coisa ali aleatória, você tenta ajudar. Então, parabéns por estar sempre disposta a ajudar as pessoas. E no final do dia é sobre isso, sabe? Eu nem esperava receber essa mensagem, mas pra mim é exatamente isso que eu faço. Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa ativa na comunidade, isso gera muitas coisas. Hoje, eu sou sócia de outra empresa, através de uma comunidade que eu faço parte, de que eu conheci outras pessoas, através de outra pessoa que me indicou meu sócio. Que não era pra ser meu sócio, era pra ser meu cliente, pra eu ser cliente dele. Então, assim, que bizarro isso, né? Eu fico incrédula quando eu coloco pra fora que eu falo isso, que de fato vieram através de comunidades. Conheço pessoas que conheceram o marido, tiveram filhos através de comunidades. Então, ultrapassa os negócios, sabe? E tem muitos desafios através disso, né? Muita gente participa dessas comunidades, mas com o objetivo de ROI e com o objetivo de ir lá buscar e ir embora. Ao meu ver, comunidade não é pra você buscar ir embora. Isso é o papel de uma faculdade, é o papel de um curso, é o papel de uma mentoria, buscar ir embora. Agora, uma comunidade é buscar, ajudar, trocar, criar, construir, ajudar, modificar. Cara, literalmente uma comunidade. Pra mim é muito claro isso. E até fica difícil explicar em palavras o poder que ela tem. Então, primeiro, né, como eu falei, você precisa utilizar isso ativamente. Sem ser interesseiro e sim interessante. Segundo, fazer com que as pessoas te enxerguem como esse canal, como essa pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de marketing e negócios e também tenho uma empresa de produtos com inteligência artificial. No outro vídeo eu falei pra vocês sobre Founder-Led Growth, que é quando os empresários se colocam, né, como principal canal de marketing e de novos canais, de novas aquisições, de novos negócios da sua empresa e se tornam aqueles creators, né, o que tá super em alta hoje, com João Adib, Alfredo Soares, Thales Gomes, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, enfim, todos esses grandes empresários, eles se tornaram founders creators, né? Então, eles de fato se tornaram esses founders. O poder que você tem quando você constrói uma marca pessoal dentro de uma comunidade é inestimável. Então, a partir do momento que eu construí essa autoridade dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente restrito, controlado, foi aí que eu peguei a sacada do jogo. Então, lá atrás, quando eu entrei nessa comunidade chamada G4 Scale, eu tinha um objetivo. Não era o objetivo da ROI. A comunidade que eu entrei era mais de 50 mil reais. Então, era um dinheiro que eu não tinha naquela época. Eu falei, cara, como que eu vou dar ROI aqui? E não era dar ROI em dinheiro. Eu falei, cara, o meu objetivo aqui é ser a pessoa de marketing mais conhecida dessa comunidade. Esse era o meu objetivo. E, não queria dizer, mas eu consegui atingir esse objetivo. Mas não foi uma vez, não foram duas. Foram sempre mantendo a consistência e a constância através disso. Então, onde eu precisava estar para que as pessoas me conhecessem através do meu trabalho e daquilo, eu estava. Então, isso é muito importante para que a gente consiga entender que a constância e a frequência em tudo que a gente faz é importante. Principalmente uma comunidade. Porque se você não está ativamente ali se relacionando, falando, criando conexões, criando ajudas, criando novos negócios, criando parcerias, ela não vai fazer sentido. Então, hoje, depois de eu lá atrás comentar isso e estar e construir isso, aquilo, hoje várias pessoas dentro da comunidade começam a fazer isso. E eu acho incrível. Eu acredito que as pessoas, aos poucos, elas estão entendendo o valor daquilo. Então, às vezes, eu saio com uma pessoa pra beber um vinho, eu saio com uma pessoa pra tomar um café. Não que aquilo vai gerar um negócio, mas como eu posso te ajudar hoje, sabe? E esse é o poder incrível da comunidade. Terceiro, eu acredito que a comunidade, ela faz com que você se sinta menos sozinho. Empreender é um mundo solitário pra caramba. Assim, eu falo que eu cresci 10 anos e depois desses 10 anos ali, eu encontrei o lugar onde eu pudesse ser vulnerável como empresária. Porque no final do dia, eu não posso comentar, sei lá, com os meus pais, com os meus tios, com os meus amigos que não têm empresas, sobre quão desafiador é contratar pessoas da geração Z. Ou quão desafiador é lidar com clientes que estão reclamando por conta disso. Ou quão desafiador é a reforma tributária para o meu segmento. Cara, isso não cabe num churrasco, essa conversa não cabe num bar, essa conversa não cabe num cinema, num almoço, não cabe. Se você não tá falando com empresários. Agora, se você está falando com empresários, cara, é essa conversa que você vai ter. E também outras. Então,
esse jogo muda quando você senta com pessoas que estão passando os mesmos desafios, já passaram ou ainda vão passar aquele mesmo desafio que você. E recentemente eu escutei um podcast, não me lembro qual, eu escuto muito podcasts, muitas coisas ao longo da minha semana durante o dia. E eu escutei um podcast falando do desafio entre você criar amigos no trabalho e levar amigos pro trabalho. E é um desafio gigantesco. E aí, recentemente, na minha terapia, eu sempre falo isso com a minha terapeuta, que eu só tenho amigos do trabalho, que eu fiz no trabalho. Então, hoje, os meus melhores amigos foram as pessoas que eu trabalhei junto, que eu gerei essa confiança, que eu gerei esse valor, que eu gerei essa comunicação, essa comunidade, e viraram meus amigos pro resto da minha vida. Então, hoje, de fato, assim, meus melhores amigos, eles são... Ou eles foram meus chefes, ou eles foram meus amigos de trabalho, meus pares, enfim. Hoje eu sou madrinha do meu afilhado, que é filho de uma amiga que eu conheci no meu primeiro emprego. Cara, olha isso, sabe? Então, pra mim, comunidade não é só você pagar aquele investimento de comunidade. Você estando num ambiente que as pessoas têm os mesmos valores, os mesmos princípios, os mesmos objetivos e buscam ali a mesma missão, digamos assim, é uma comunidade. Eu era dançarina, né, profissional, hoje eu danço, mas eu era dançarina profissional por muitos anos, e ali era uma comunidade. Então, foi muito legal participar daquela comunidade, crescer naquela comunidade, ver que as pessoas estavam ali com os mesmos objetivos. De dançar, de se divertir, de curtir, de aprender um novo ritmo, de aprender um novo passo. E ali era uma comunidade muito forte, voltada à dança. Se você pratica beach tênis, você tem uma comunidade de beach tênis. É diferente você ir uma vez ou outra jogar com quem tá ali, ou você participar de campeonatos, estar com pessoas que estão sempre ali em busca e tudo mais. Hoje também tá super em alta aqui em São Paulo, pelo menos, comunidades de corrida, né? Grupos de corrida, comunidades de corrida. Então, assim, é diferente você participar de uma comunidade, né? Eu falo que as comunidades, o poder delas não estão só nos negócios, estão no todo. Eu mesmo já que comecei a me exercitar bem, assim, do final do ano passado pra cá, pra esse ano, e eu criei a minha comunidade no Gym Rats. Então, assim, eu tenho uma comunidade minha sobre mente e corpo, que eu falo muito, né? Inclusive eu vou anotar aqui que vai ser o próximo conteúdo sobre mente e corpo, quanto o nosso corpo responde ao que a nossa mente manda. Então isso pra mim é absurdo. Foi uma virada de chave, assim, que transformou a minha vida. E eu falo que é meio que uma seita, que a gente quer transformar todo mundo. Eu tenho uma comunidade de fitness. E eu não sou a pessoa mais fitness do mundo, mas eu sei que isso me ajudou pros meus negócios. E eu quero trazer amigos e empresários pra esse mundo, que eu acho incrível. E tem, assim, sei lá, 35 pessoas na minha comunidade. Isso é fantástico. Todo mundo, todo dia, postando que tá treinando, que tá melhorando, que tá ouvindo podcast, que tá lendo livro, que tá indo pra terapia. Cara, pra mim isso é surreal, sabe? Então, de novo, quando você estiver nessa questão de, cara, eu quero participar de uma comunidade, faz sentido uma comunidade, e é uma pergunta também que as pessoas fazem pra mim, né? Como eu falei, se vale ou não a pena, depende. Qual momento de vida que você tá? E às vezes, de novo, uma comunidade você não precisa pagar pra usufruir 100% dela. Eu criei o meu Gym Rats de graça pros meus amigos pra gente trocar esses desafios, essas dores que é tipo, cara, eu tô cansado e eu não quero treinar hoje. Mas, cara, se eu vi que aquele tá indo treinar, olha o perrengue dele, vou também. É isso, comunidade no final do dia é isso, sabe? Então, hoje, obviamente, tem comunidades que você paga, e quanto mais você paga o acesso, mais acesso você vai ter. Isso, sem sombra de dúvidas. Como eu falei, hoje eu tenho acesso a empresários, a pessoas, a ambientes que eu jamais pensei que eu teria. E primeiro eu precisei pagar. Depois eu preciso me relacionar, sabe? Mas não tira o peso da relação, você pagar. Porque muitas pessoas acham que é isso. Então, eu vou pagar pra estar do lado do GeoJ, eu só preciso pagar, ele vai vir até mim. Longe disso, sabe? Você precisa literalmente fazer toda uma movimentação, toda uma narrativa, todo storytelling, todo um objetivo, toda uma criação mesmo de estratégia pra você conseguir o seu objetivo. Então, quando eu falo com as pessoas que elas desejam entrar em comunidades e acham que é só pagar e os ROIs, os leads vão chegar, cara, sinto muito, você vai jogar dinheiro fora. Então, como eu falei aqui, tentei reunir várias perguntas que as pessoas me fazem todo dia, várias ações que eu faço, que é participar de todos os eventos, ou a maioria dos eventos, estar ativas nos grupos, estar ativas nos ambientes ali que fazem sentido como um todo, sempre com esse foco de ajudar as outras pessoas. Isso pra mim é o que muda o game, porque sempre quando você busca ajudar, as pessoas te enxergam como essa referência, como esse lugar, e principalmente estar disposto a fazer novos amigos, fazer novos negócios, fazer novas oportunidades da vida, sabe? Então, se eu pudesse te deixar aqui como final de dica, uma frase que todo mundo fala, né, que é:
O inteligente aprende com os próprios erros e o gênio aprende com os erros dos outros. Estar nessas comunidades é aprender com os erros dos outros que estão dispostos e a fim de me ajudar. Então, isso é muito legal. Estar em ambientes como esses me fez evoluir, assim, não só como empresária, não só como pessoa, mas como ser humano, como pessoa, como mãe de pet. Me fizeram evoluir mais como pessoa, como amiga, como filha, como empresária, como mulher. Então, quando você entende que a comunidade, de novo, ela vai fazer um movimento no todo da sua vida, aí sim vale a pena. Então, eu sou a maior propagadora de comunidades deste Brasil. Em breve, quem sabe, vem aí a minha comunidade, não só fitness, mas de tudo. E como eu falei, não faça parte só de comunidades pagas, né? Então, às vezes, você pode se unir com alguns amigos que estão com o mesmo objetivo e construir algo ali juntos. Comunidades é isso, né? Você e outras pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, é isso. E agora me deixa aqui nos comentários se você faz parte de uma comunidade, se você deseja fazer, se você já fez, qual foi o seu desafio de fazer parte, de estar ali nesses ambientes como um todo. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para o seu negócio e para você como pessoa. Ativa o sininho, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar com quem faz sentido para você. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!